Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast com as minhas queridíssimas irmãs, a Nerly e a Ariadne. Vocês já conhecem, por favor, meninas, se apresentem. Oi, oi, gente! Estamos aqui para mais um podcast que vai ser muito massa. É isso aí, gente. Ela já falou tudo, né? Muito massa, muito massa. Então, só para lembrá-las, a Nérila, doutora em educação, mentora em desenvolvimento pessoal, a Ariadne, nossa artista plástica, consultora de imagem e estilo. E eu tenho muitas formações, não vou falar aqui agora. Estou brincando, gente. No projeto, eu sou responsável pela parte aí de educação emocional. E depois nós vamos trazer com mais detalhes todas as ações do nosso projeto. Mas hoje, como tema do nosso podcast, nós vamos falar nos desafios na educação dos filhos e os efeitos na saúde emocional das mães. E agora eu queria que. Pode começar, Ariadne, se você quiser. Falar aí quais os desafios que você encontra hoje na educação dos seus filhos na faixa etária que eles estão. Fala um pouquinho Hoje, das né? crianças Então, aí. eu já estou com 3 adolescentes em casa. E os desafios é mais realmente assim, a conversa, né? A educação, o limite, impor limites. Apesar, porque eu acredito que quando eles são mais pequenininhos, você Impõe mais. impõe mais, né? E conforme eles vão crescendo, principalmente eu sinto isso na Helena, educação mais jovem, né? A Helena e o João Lucas têm uma diferença de idade aí de 8 anos, João? 7? A Helena e o João Lucas têm uma diferença de idade de 7 anos. Tá mexendo aqui. Ah, tá. Eu tô mexendo? Tá balançando a cadeira. Então vamos lá. A Helena e o João Lucas têm uma diferença de idade aí de 7 anos. Então a Helena vem de uma geração mais atual. E são muito mais questionadores, acredito, desafiadores, questionadores. Então, impor realmente, né? Mostrar para ela, quer dizer, não negligenciar a minha autoridade como mãe, não entrar na permissividade, nos extremos. Eu acho que o mais difícil hoje é não Manter o chegar nos equilíbrio aí. extremos. Então, manter o equilíbrio. Entendeu? Fazer com que ela possa ser ela, que ela tenha uma liberdade de expressão, uma criação diferente, né? Eu dou para eles uma criação diferente da que eu tive com os meus pais, né? Mas, ao mesmo tempo, saber ali, mostrar que eu sou autoridade como mãe, como os pais Isso. mostrar a autoridade dentro de casa. Então, Mais diferente da que eu tive com os meus pais. sim, então antes de perguntar para a Nérila, que a maternidade da Nérila é um pouquinho mais diferente da nossa, eu acho que então um dos desafios maiores que nós enfrentamos hoje é a gente se manter em equilíbrio. Então, vamos imaginar uma régua, Isso. uma régua, que a gente tem aqui o autoritarismo, né? E aqui a permissividade e a gente se manter no meio. Principalmente porque nós recebemos uma educação muito autoritária, né? E na nossa educação, os pais utilizavam aí a força, né? O bater, as surras, as imposições, Castigo. então os castigos, eram tudo muito ali, né? A palavra do pai, ponto final. Então hoje a gente encontra um desafio em deixar o filho ter a sua liberdade de se expressar, né, de conversar, dar essa abertura e ao mesmo tempo você se manter como uma peça de Isso. autoridade, né, sem ser agressivo. Isso. Então eu acho que esse é um dos desafios, porque a gente traz ali uma bagagem da nossa educação que interfere também muito no nosso posicionamento, no nosso comportamento. Então, às vezes, a criança ela tem um determinado comportamento, já te adiciona um gatilho, e aí, inconscientemente, você tem um comportamento talvez agressivo por conta da educação que você recebeu. Eu acredito que um outro desafio nosso também é você não fazer tudo pelo filho. Acho que um grande desafio dessa sociedade, Dessa geração dessa atual. geração dos pais que. Eu, como pai, né? Dessa faixa etária, é porque assim. A gente quer dar o melhor para ele, dar esse melhor para eles, às vezes a gente faz até demais. E, inclusive, a gente não quer nem que eles se frustram, né? Se frustra. Se frustram. Eu acho que e esse aí eu acho que é ponto- importante também, porque toda vez que eu penso em educação, eu penso assim, eu estou
é, gerando, né? Gerando, assim, cuidando de um adulto, de um novo adulto. Você É porque você é responsável não por um filho, você é Isso. responsável por um esposo, por um Isso. profissional, por um É isso aí. funcionário. Eu tô formando, Você é a tá palavra que eu formando queria. um cidadão para a sociedade. Isso. E aí, como que vai ser esse Isso. cidadão? E a gente tá com uma dificuldade com esses novos cidadãos que tá vindo aí. Então, é bem complexo essa questão da educação atual. Muito. E Bem antes de perguntar desafiadora. ainda para Nérila, o que você acredita que isso interfira na sua saúde emocional? Porque aí, todos esses desafios, essa questão de impor limite, sem ser agressivo, manter aí o equilíbrio, né? Não ser permissivo, né? Vou deixar meu filho se manifestar, mas até onde ele pode se manifestar? Né? Então, até onde o meu filho pode ir que já não fere ali um valor meu, que ele está tomando a minha autoridade dentro do meu lar. Se você sente isso no seu emocional, se isso te causa alguma dor, alguma culpa, o que te prejudica emocionalmente? Eu acho que o que prejudica a gente emocionalmente é justamente a comparação com a educação que os nossos pais nos deram e com a educação que a gente está tentando, né, mudar. E então, assim, ao mesmo tempo estou sendo assertiva, a questão da frustração, se tá dando certo ou não. Então, eu acredito que é justamente não querer se comparar, né? Não ficar se comparando com a educação que nós tivemos, com a educação que a gente Mas tá... o que você sente emocionalmente? Isso te abala em alguns momentos? Sim, com certeza, né? A comparação. A A comparação. E assim, às vezes, entender também que conforme eles vão crescendo, eu acho que isso é muito importante. Eles também estão ali, em formação do caráter deles. E que algumas atitudes que eles estão tomando faz parte do caráter, do desenvolvimento deles. E não é tudo minha culpa. Entendeu? Entender que eles vão ter escolhas que, no caso, não seriam as minhas escolhas, daquelas atitudes deles, e que eles vão sofrer consequências com isso durante a vida, e que eu não vou poder estar o tempo todo, ó, não faça isso. É porque eles vão agir diferente de mim, e que eu vou ter que aceitar isso, e que é deles, entendeu? Não, nem tudo que as escolhas dele não é responsabilidade só minha também. Sim. Entendeu? Porque eles já estão ficando, né? Igual o João Lucas já é um moço, tá indo, né? É um adulto. Já é um adulto, é. né? Então, quer dizer, as escolhas, às vezes a gente aconselha, né? Vou dar um exemplo, ele é um bom menino, um bom moço. Mas tem certas escolhas dele que eu queria que fosse diferente. Eu falo, puxa vida, não é como eu, né? Mas ele vai aprender com as consequências. E ele vai aprender com as consequências. Sim. É a escolha dele. Ele Tudo precisa depende. também. Precisa. Então, tudo é escolhas. autonomia. E a partir, como eles vão crescendo, eles vão fazendo escolhas. Porque eu permiti isso também, deles fazerem escolhas. Sim. Então, eu entender que algumas escolhas vão ser diferentes das minhas. E que não é culpa minha. Ele tá... Sim, ele Estão está se traçando os desenvolvendo. caminhos dele. Isso. Entendeu? E agora, para Nérila, em relação à maternidade atípica, quais os desafios na educação? O que você fala para nós? Bom, os desafios na educação são enormes, principalmente porque o autista, ele tem uma dificuldade, principalmente o Benício, que é um nível 3 de suporte, ele tem uma dificuldade significativa de entender as regras sociais, as normas sociais, e também de nos educar, porque a gente sempre leva como base o desenvolvimento típico e o comportamento típico. Então, muitas vezes, entender que o Benício terá um comportamento diferente e que eu não preciso morrer de vergonha, ficar o tempo todo me desculpando, informando que ele é autista porque ele bateu palma em um lugar que ninguém bate, ou porque ele deu uma corrida em um lugar que ninguém fica correndo, mas que eu também preciso me educar. Eu acho que os grandes desafios em relação à educação do Benício é principalmente entender que eu preciso ensinar, mas ele vai ter o tempo dele também para amadurecer esse entendimento.
Então, algumas coisas. Se desconstruir você como mãe. Exatamente. Porque você Desconstruir. tem na sua mente o desenvolvimento típico e você fica fazendo essas comparações o tempo todo. Então, Na verdade, não é nem as comparações em casa. Por exemplo, eu em casa super tranquilo, a forma como ele se desenvolve, se encaminha e tudo bem. Mas quando você vai nos lugares, você percebe ali que às vezes as pessoas esperam um comportamento típico. E aí, a gente às vezes fica preocupado, né? De alguma forma está incomodando as outras pessoas. E aí a gente tenta, Benício, assim não, assim, e assim, a gente sempre educa, corrige, assim, ensina. Mas a gente tem. O desafio é me educar também, entendendo que ele terá o tempo dele e que ele não tem os marcos do desenvolvimento, do entendimento também, de uma criança típica. E ao mesmo tempo que eu o educo, eu também me educo, desconstruindo mesmo, todas as de formas. todas as Até na formas. educação, porque uma conversa não resolve com o Benício. Não. Então, E são outro ponto é também em relação à agressividade. Hoje, graças a Deus, o Benício praticamente não tem mais crises de agressividade, mas você entender que a agressividade dele não é também uma falta de educação, as crises muitas vezes não é uma falta de educação. Às vezes ele faz birrinha sim, a gente já conhece quando ele faz birra tradicional, e aí a gente mantém firme com ele, por exemplo, às vezes ele faz um chorinho lá, porque ele quer alguma coisa que não pode. E aí a gente mantém, Benício, não pode, ou hoje não, ou isso não. A gente às vezes tenta não usar a palavra não, às vezes, Benício, sem isso, né? Sem chocolate, sem, por exemplo, às vezes quer, ir à noite lá no parquinho. Agora, sem parquinho. Tenta não usar muita palavra não, porque por conta do transtorno opositor. sim. E aí, mantém firme com ele. Mas quando é realmente uma crise, por exemplo, quando agora a gente já conhece os gatilhos dele, a gente sabe que é uma crise, ele vai vir me bater e não é uma falta de educação. E aí também, a gente entender isso é muito difícil, porque no primeiro momento a gente quer agir de uma forma mais tradicional, e aí a gente acolher, a gente abraçar, é também uma forma de desconstrução. Então, assim, o Sim. autismo, ele trabalha a desconstrução De não tudo. só dos pais, mas de toda a De família. toda a né? família. Sim, muito importante E é isso. importante esse podcast porque vai trabalhando também a desconstrução da sociedade, Com né? certeza. Então, quem tá Exatamente. nos assistindo já Sim. vai identificando isso, né? E aí, Sim. quando tiver Nós como contato, né, sociedade. com autistas, Exatamente. Com o comportamento das crianças, Isso. né? E acolher. Eu acho que a Brené Brown, lá no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala, né, dessa relação da empatia. E às vezes a gente não quer que a pessoa faça nada, apenas um olhar carinhoso mesmo, um olhar empático, um olhar de de acolhimento. compreensão, né? Já acalma o nosso coração e a Isso. gente já consegue contornar a situação de uma maneira muito mais tranquila. Porque às vezes as pessoas não falam nada, mas é o olhar mesmo que ela lança, né? Um olhar de julgamento, de É crítica. terrível o olhar de julgamento. Em Em todos os Sim, aspectos, em todos né? os Pra aspectos. mãe atípica e pra mãe a típica mãe típica também. também, né? Que é aquela criança que tá ali se jogando no shopping, gritando. E, por exemplo, a Elise está numa fase em que ela tem muitas oscilações aí de emocionais. Eu fico, às vezes, chocada, né? Então, a gente tá lá no futebol dos meninos, ela comia espetinho toda terça e quinta. Não tem mãe que aguenta comprar espetinho para 3 crianças todo jogo de futebol. E eu já levo o lanche, que é para ela não pedir. Ela come o lanche, chega lá, ela quer. Ó, o espetinho não, então eu quero um salgadinho, eu quero um doce, eu quero um chiclete. E aí quando eu falo, Elise, não vai ter, ela faz um show. E aí você vê, né, todas as pessoas olhando para trás e aquele desconforto com aquela criança chorando, gritando. Eu pego ela, muitas vezes já deixei o Anderson, ligo pro Anderson, vem buscar os meninos, porque a Elise está fazendo um show, mas é depois da escola, ela está com sono, e aí vem todo aquela parte que eu ia falar agora sobre isso. Aceitar também, que nós falamos,
processo de aprendizado das crianças, que tem Sim. alguns comportamentos que não são normais para a idade, mas tem outros comportamentos que a criança ainda está aprendendo, principalmente em relação às emoções. As crianças estão aprendendo a gerir suas emoções. Sim. E elas aprendem pelos pais. Então não adianta você ser nervoso e querer que seu filho seja calmo. Eu vivo mandando isso pro meu marido, que às vezes ele é estressado, né? E ele quer que a criança seja. Falei, querido, não tem criança calma aqui. Se você é nervoso, a criança não vai ser calma. É muito verdadeiro. E a gente deixar essa ideia de ser uma mãe perfeita. Sim. Aceitar as nossas imperfeições, porque nós não vamos dar conta de tudo. Não seremos perfeitas. Vamos muitas vezes errar. Então, você não quer gritar com o filho, mas às vezes aquela criança tá mexendo alguma coisa ali, você tá, né, fazendo um almoço, alguma coisa, a criança, você vai falar um não, ou você vai dar um grito, e nem por isso você tem que se sentir a pior mãe do mundo, né? Eu acredito que a culpa é a que atrapalha muito a saúde emocional das mães. Então, aquela mãe que fica se culpando porque queria ser uma mãe melhor, e aquilo, gente, vai minando a mãe. Eu acho que esse Suga ponto que você mesmo. coloca, por exemplo, com a maternidade atípica, eu diria que, assim, a educação em si, às vezes, não afeta tanto a saúde emocional das mães, talvez, no meu caso. Mas o que me afeta muito é o dia a dia mesmo, porque é muito exaustivo. O desgaste. Porque eles são muito repetitivos, fazem coisas assim que às vezes se colocam em perigo. Meu Deus, é a 1000ª vez que o Benício faz isso hoje. Então, às vezes, o Benício tem algumas crises, principalmente quando ele fica mais ansioso. Ele tá com um negócio, um hiperfoco de pegar folhinha e picar a folha. Enquanto ele tava só picando as folhas, Tá pondo na ótimo, boca. não me importava. Mas aí, Eu belo já dia, percebi que ele ele resolveu pôr na boca, e eu não sei porquê, agora Ele tá pega comendo. todas as folhas do chão, arranca o cabinho e põe a folha na boca. Assim, isso, eu estou trabalhando mesmo a minha tolerância, assim, no nível máximo que eu consigo. Hard. Porque realmente, assim, no começo, gente, tinha dia que eu chegava à noite, eu tava, assim, isso aqui meu, porque eu achava que era muito preocupante, ele podia pegar uma bactéria na boca, sei lá, ficar com algum tipo de bactéria até no estômago, não sei, fiquei super preocupada e fico ainda. Mas eu resolvi que, quanto mais eu falo, Benício, Não põe. sem colocar folha na boca. A folha é suja, a folha ele mais coloca. Então, eu tô tentando trabalhar. Falar menos folha. Menos folha. E assim, nem ficar olhando quando ele tá com a folha, porque se ele vê eu olhar pra ele, ele já pega na hora Ele já e põe na boca. Então, assim, a oposição dele é fortíssima. É, Então, sim. assim, estou tentando me, né, tranquilizar. E realmente eu tô vendo que eu tô conseguindo. Quanto mais eu tento trabalhar essa leveza mesmo de levar essa situação, mais De uma forma mais tranquila. menos estressada, assim, menos dores no corpo eu sinto. Às vezes mesmo vontade de chorar, do nada me dá vontade de chorar, porque você vai se estressando tanto ao longo do dia e que realmente isso, mas não É no como um processo baldinho que vai enchendo durante o dia e à noite Sim, a gente está derrama, esgotada. E às É um vezes aí esgotamento pinga mesmo. uma gota assim, a gente já coisa. sai Já tava cheio, chorando. gente. Só foi a gota. Ai, mas isso não é nada. Não, mas já vira tava o cheio. Katrina. Já tava cheio. Você não tá entendendo? Isso não é nada mesmo. É só uma gotinha num balde cheio. E algo assim que... Igual, né? Eu estou com eles adolescentes. É algo que a gente aprende com a maternidade, com o tempo, é que não tem como nós transformar os nossos filhos se a gente não transformar a gente Com primeiro. certeza. Então, isso é algo assim que Não, nos últimos é a anos, parte mais difícil de educar, é se mas educar. depois Com da certeza. pandemia, eu acho Em que eu todos os sentidos. evolui tanto como mãe, como pessoa também, né? E porque você trazer isso para consciência, sabe? E falar assim, vou tomar atitudes para essas mudanças. Sim. Então, às vezes, a gente lá com o filho, né, adolescente, com tanta dificuldade, e você como pai não sabe por onde começar, começa por você. Com né? certeza. Então, se você não mudar, porque a gente precisa trazer isso para consciência. Às vezes a gente se frustra, traz tanta bagagem emocional da criação dos nossos pais, porque a gente E a gente vem traz também algumas crenças dos nossos Isso. pais, algumas crenças ali Limitante. que nos limitam.
Isso. né? Crenças de E escassez. eles, eu né, a gente vem acho- de uma sociedade que, ai, não tem mudança. Eu fui criado assim, minha avó foi criada assim, meu tataravô foi assim, e eu vou ser assim também. Então, entender, puxa vida, não, a geração mudou, a geração tá mudando, nós estamos em outros tempos. Como eu, como pai, posso também mudar como pessoa, para que eu consiga, né, ter Eu um a- olhar diferente ali Eu acho que do isso é filho. fundamental, assim, entender que nós somos um ser humano em evolução. Com certeza. E que nós podemos, sim, cultivar novos hábitos, mudar a nossa mentalidade. E eu acho, recentemente, eu comecei a ler Dale Carnegie. E é um livro que trata sobre influência, né? Na verdade, na comunicação. É até um livro que trabalha também com pontos da liderança. E ele fala sobre a relação de como nós somos críticos e como a crítica não serve para nada. E aí ele Nossa, traz perfeito. para a maternidade, para a paternidade, que nós olhamos para os nossos filhos coisas que eles deixam de fazer e não elogiamos as coisas que eles fazem porque a gente acha que é como se fosse a obrigação deles. E nós fazemos isso com todas as pessoas ao Todo nosso mundo. redor. E o Isso. quanto isso só foca nos pontos negativos Sim. deles, isso é muito prejudicial. E por que que a gente acaba nesse ciclo vicioso de criticar e de criticar e de que se criticar, de criticar o outro, porque nós trazemos isso da nossa criação mesmo. Sim, E a ideia é mudar. A gente mudar. começar um ciclo Então, virtuoso. vamos, para a gente finalizar esse podcast, vamos falar aí, eu quero que vocês falem algumas Ai, tem uma estratégias aí frase. de educação, ou vocês falem algumas dicas aí para trabalhar essa saúde emocional das mães dentro da educação dos filhos, mas como tornar isso mais leve, que é o que Que a o gente, no último podcast, né? A gente que já a trouxe Kate muitas trouxe. dicas, né? Então, assim, como tornar isso mais leve para nós e em relação à nossa saúde emocional. Então, a primeira coisa, assim, como mãe, né? Entender, assumir as minhas ignorâncias. Que quem não tem dúvidas está mal informado. Então, assim, às vezes, realmente, é ir em busca do conhecimento, da ajuda. Por que que eu não estou compreendendo meu filho? Por que que eu estou nessa situação? Por que que eu estou tendo esse sentimento? Por que isso está me afetando? Então, buscar isso, né? Hoje em dia é incrível, a gente tem muito auxílios, né? Da criação. Tem casos que são especiais e a gente precisa de profissionais. Tem caso que você busca o autoconhecimento, você cuida de você, você já consegue deixar aquela educação mais leve, Sim. usar de meios em que aquilo não te afete Uma tanto, orientação profissional. E descobrir também por que que eu tô, Sim. por que que aquilo tá me fazendo tão mal? Por que que essa atitude da criança, essa forma que eu tô lidando com Sim. ele, buscar compreender profissionais isso. para te auxiliar nesse Então, processo. Então, tenho isso. dúvida, com dificuldade, tô passando. Nossa, tá muito difícil. Não é Isso. normal, gente. Não é. Não é normal. Então, eu Tá acho- muito difícil. Vamos procurar profissionais? Quais profissionais que a gente pode procurar para fazer uma orientação, para ajudar o meu filho? Se o meu filho tá assim, assim, assado, o que que nós podemos fazer? Isso. Então, é essa busca. E também que eu sou imperfeita. Entendeu? Eu não vou dar conta de tudo. Né? Por mais que eu queira criar ele ali, vai ter coisas que vai passar pelos meus dedos, né? Não tá tudo nas minhas mãos. Isso é impossível. Entender isso para que eu possa levar essa maternidade de forma leve e que isso não venha prejudicar o meu emocional. Porque se eu levo isso muito pesado, é fato que vai prejudicar meu emocional, né? E você, né? Eu acho que esse mundo de distrações que nós vivemos, com tantas informações, assim, é o celular tocando no WhatsApp, é um monte de conversa, Notificação. é o Instagram, eu tô no meio da série respondendo o WhatsApp, vendo o Instagram. Meu Deus, é caótico. Nós deixamos passar os nossos sentimentos e os sentimentos dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa família. Eu acho que nós realmente pensarmos que a distração do mundo, ela tira essa percepção das nossas emoções, eu acho que é um ponto fundamental. Então, como ferramenta, é mesmo estabelecer
momentos de reflexão profunda. Seja escrevendo em um diáriozinho quais foram as minhas emoções do dia, gatilhos emocionais, como os meus filhos estão recebendo, por exemplo, as coisas que eu falo. E aí você pode até fazer um processo de autoanálise. Eu tive uma conversa com meu filho, qual foi a resposta dele? Qual foi a minha? Como eu posso melhorar como pai? Eu acho que nesse processo de autoanálise, buscar mesmo cultivar bons hábitos. E eu acho que não existe. Sim. Um primeiro ponto seria mesmo a busca do autoconhecimento e a busca da melhora de si Sim, para perfeito. trabalhar com ele. Essa questão do ouvir o filho é muito importante, porque às vezes os filhos, eles se sentem culpados pelo comportamento dos pais. E isso prejudica muito emocionalmente os Sim. filhos e até pode levar eles por um caminho aí das drogas, Com certeza. de amizades tóxicas, Muita né, depressão hoje vício, também, depressão, né? ansiedade. Então ali o filho tá vendo a mãe e o pai brigar o tempo todo, mas o que tá acontecendo? Nós somos culpados? Então o filho ele tem essa percepção Sim. diferente, gente, porque ele não entende muitos assuntos dos adultos, Sim. né? Então ele não entende essa relação às vezes do pai e a mãe dificultosa e eles se culpam. E aí eu queria Terminar com a historinha. terminar com essa Você história. vai ler daí? Então Tá, tá. você trouxe o livro? Eu trouxe, Não. tá ali. João, pega aí pra mim, então. E aí agora pra finalizar o nosso Episódio de hoje. nosso episódio de hoje, lembrando, bom, depois eu vou tá marcado, né? Tá. Aqui, deixa eu pegar. É esse livro que você falou, é o livro que ela falou. Então, escutem. Escute, meu filho. Estou falando enquanto você dorme. Com sua mãozinha escondida debaixo do rosto, os cachinhos louros grudados na testa úmida. Entrei no seu quarto sozinho e sem fazer barulho. Minutos atrás, enquanto li o jornal da biblioteca, fui tomado por uma sufocante onda de remorso. Senti-me culpado. Vim até a cabeceira da sua cama. Andei pensando em algumas coisas, meu filho. Fiquei zangado com você. Repreendi você enquanto se vestia para a escola, porque mal enxugou o rosto com a toalha. Chamei sua atenção por não ter limpado os sapatos. Reclamei com raiva quando você jogou suas coisas no chão. Também me irritei no café da manhã. Você derramou a bebida. Engoliu a comida, pôs os cotovelos na mesa. Passou manteiga demais no pão. Foi lá fora brincar e quando saí para o trabalho, você virou para mim, acenou e disse: "Tchau, papai." Eu franzi a testa e respondi: "Endireite os ombros." De noitinha, tudo recomeçou. Quando cheguei perto de casa, vi você de joelhos no chão, jogando bolinhas de gude. As meias estavam furadas. Eu o humilhei diante dos seus amigos e o fiz voltar para casa. Meias são coisas caras, e você teria mais cuidado se tivesse que comprá-las com o próprio dinheiro. Meu filho, imagine isso vindo de um pai. Você lembra quando mais tarde eu estava lendo na biblioteca e você entrou timidamente com uma carinha triste? Irritado pela interrupção, ergui os olhos do jornal e você hesitou à porta. "O que você quer?" perguntei resmungando. Você não disse nada, apenas saiu correndo, abraçou meu pescoço e me beijou. Seus bracinhos me apertaram com uma afeição que Deus fez desabrochar em seu coração e que nem minha negligência foi capaz de fazer murchar. Em seguida, você saiu e subiu correndo a escada. Pois bem, filho. Pouco depois, o jornal escorregou das minhas mãos e um medo terrível, nauseante, tomou conta de mim. O que o hábito tem feito comigo? O hábito de encontrar defeitos, de repreender. Era assim que eu vinha recompensando você por ser um menino. O problema não era falta de amor. Era que eu esperava demais da infância. Eu o avaliava segundo os padrões da minha idade. E havia muita coisa boa, bela e verdadeira em seu caráter. Seu coraçãozinho era tão lindo quanto o amanhecer entre as colinas. Percebi isso pelo seu gesto espontâneo de correr para me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa essa noite, filho. Eu vim até a sua cabeceira na escuridão e me ajoelhei envergonhado. Meu gesto não passa de uma autopunição insignificante. Sei que você não compreenderia essas coisas se me ouvisse enquanto estivesse acordado. Mas amanhã serei um papai de verdade. Serei seu companheiro, sofrerei com seu sofrimento, rirei com seu riso. Vou me resfriar quando quiser demonstrar impaciência. Repetirei sem parar como num ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente,
Infelizmente, eu estava enxergando você como um homem. Porém, ao observá-lo neste momento, meu filho, encolhido e exausto em sua cama, vejo que ainda é um bebê. Ontem mesmo estava nos braços de sua mãe, com a cabeça apoiada no ombro dela. Eu exigi demais de você. Demais. Ai, que autor. lindo. E o autor, Não, é o autor o da quê? história. Da história? Lá Onde no que ele começo. tá? Não tá aí? É o Samuel Johnson, né? Isso, Samuel Johnson. Samuel Johnson é o autor dessa história. E É uma história E é uma mundialmente his- conhecida. lindíssima. Linda. Que Mas, linda. E gente, acho que chorar. nos faz enxergar o quanto nós criticamos. E começa desde a infância, né? Você criticar a Isso. criança que derrubou o suco, porque não pegou as meias, porque não guardou isso, porque não fez isso, não fez aquilo. E esse excesso de crítica também produz adultos inseguros, super críticos Sim. consigo mesmo e com os outros. E Né? Não até con- episódios certeza. de agressividade mesmo, né? Porque quando ele não Sim. consegue entender as suas emoções, pode explodir. Então, Sim. E agora Linda, né? vocês leveza. Ai, encerrem. gente, a gente encerra com Cadê os esse momento lenços? de introspecção. Aqui, né? De- Lá nessa A câmera. gente encerra com esse momento de introspecção, assim, ó. Lágrimas, porque a maternidade é o maior desafio de uma mãe. Certeza. Educar um filho é o maior desafio de uma mãe, educar um filho é o maior desafio de um pai, com certeza. E assim, o negócio é a gente fazer o nosso melhor, levar com leveza, usar aí esse momento de autoavaliação, de autoconhecimento para melhorar. Se nós melhorarmos a nós vamos influenciar o nosso entorno. Então é Com isso. certeza. E agora, se atentem aqui. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Isso. Projeto Café com Mães. Curte, compartilha, envia para as mamães, Sim. até para os Comenta papais também, E deixem aí nos comentários qual o seu maior desafio na educação dos seus filhos. Deixem aí Sim. pra nós, porque é pra gente poder produzir conteúdos. que vocês Temas querem, que vocês né, que a querem gente ver traz aqui. aqui, Exatamente. É legal, né? Comenta aí, fala o que vocês querem que a gente traz Vão aqui para colocando vocês. aí que a gente vai trazendo aqui pra vocês. Gente, para lembrar rapidinho aqui que o Projeto Café com Mães, ele atua em todas as áreas da vida da mulher. Exatamente. Então, esse foi mais ligado à relação à educação dos filhos, o anterior à vida profissional, mas a gente vai trazer tema sobre imagem, estilo, sobre educação Sim. emocional, sobre Vamos trazer novos convidados aí, vamos trazer em relação à parte física também, Sim. né? Então, aí a saúde. Com certeza. Vamos trazer muitos profissionais assuntos para maravilhosos. Temas que englobam aí a família, né? Porque a gente tá aqui falando da maternidade, uma forma de chegar na família. Então, igual a gente comentou hoje, né? Eu percebi que transformando eu, não tem como, né, transformar o meu filho se não transformar eu primeiro, né? Então, essa transformação da mulher, da mãe, vai atingir essa família, esses filhos, com né? certeza. Então, esse é o nosso objetivo. E é isso, ficamos por aqui com mais um podcast do Café com Mães. Um beijo e até a próxima. Descubra a força em compartilhar. Até semana que vem, gente. Gente, Já vamos vender caneca pra vocês querem comprar. um beijo, Essas gente. canecas ficaram maravilhosas. Beijos, Beijo, tá? gente. Até semana que vem. Até. E agora? João Lucas.